I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Trigoto Veículos. E hoje nós vamos trazer um entrevistado, um tema muito importante para vocês, nossos clientes que estão nos assistindo. Vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre mecânica de veículos. E aí, Luan, fazia tempo que a gente não gravava, né, cara? Trigoto Lovers. E quanto tempo, hein? Praticamente um ano aí desde o último podcast. Mas a gente está aqui trazendo novidades para vocês, quentinhas, com certeza vão fazer a diferença no seu dia a dia. Hoje nós vamos trazer aqui um parceiro nosso, um parceiro da Trigoto Veículos. Ele cuida da manutenção dos nossos veículos. É o Bruno. Seja muito bem-vindo, Bruno. Agradeço. Boa noite. Prazer aí estar representando vocês aqui hoje, ser chamado para esse podcast, minha primeira vez. E vamos lá, né, contar um pouquinho sobre a minha história de mecânica, né, como eu comecei. Tenho 31 anos, eu já trabalho nessa profissão já tem 18 anos. Comecei ali lavando peça, soltando parafuso. E foi uma coisa que eu gostei. Tipo assim, eu queria para minha vida fazer aquilo. Tanto por você fazer uma coisa por prazer, é bem mais fácil do que você fazer só pelo dinheiro. Então, você fazer uma coisa que você gosta é bem satisfatório, sabe? Muito bom. E nesse tempo que eu tenho de mecânica, né, fiz vários cursos, né? Tenho curso profissionalizante de injeção eletrônica, motor, câmbio. E nesse meio tempo eu aprendi bastante, não foi nos cursos, foi bastante com o pessoal com quem nas oficinas onde eu trabalhei, pessoas mais velhos, com experiências mais do que eu. Então eu levei isso para mim, né? Então eu sempre fui um cara que sempre quis estar ali junto com o melhor para mim poder aprender o máximo possível, né? E também para fazer a manutenção aí, ficar tudo ok certinho, tá? Eu tive já outras oficinas, agora eu tenho uma outra, comecei de novo do zero, né? Já tem um tempo e eu espero que essa aí vai longe. Mas com certeza. É todo o profissionalismo e a referência, o tempo que você tem de experiência conta muito, né, Bruno? Sim. Conta aqui pra gente, quais são os problemas que você mais encontra hoje? Por exemplo, o que o cliente chega que é mais corriqueiro na sua oficina hoje, Bruno? Bom, os problemas maiores que chegam lá é parte de vazamento de água, de vazamento de óleo, barulho, tanto na parte de suspensão, freio, são desgaste ali dos carros que acontecem mais, são essas componentes, né? Freio, suspensão, isso aí é o que acontece mais, né? No caso que eu pego mais. Bruno, você comentou sobre esses defeitos. Eu consigo identificar na manutenção preventiva como que é a manutenção preventiva do carro? Qual que é a importância dela? Olha, a manutenção preventiva é essencial para que no futuro você não esteja um prejuízo enorme. Porque é igual o pessoal fala, né? Uma laranja podre perto das outras acaba contaminando o restante de tudo. Então é sempre bom ouvir um barulho, acendeu alguma luz, verifica, para não ter problemas futuros que vai sair bem mais caro. O pessoal fala muito do carro de garagem, né? Esse carro aqui é o único dono, carro de garagem, revisão todo em dia. Só que aí que está a questão. O que é uma revisão todo em dia? Quais são os detalhes que a gente precisa olhar para falar assim, esse carro aqui, ele está em estado perfeito? Sim. Bom, os primeiros itens ali a olhar geralmente, né, erguer o carro e uma visualização ali você consegue ter uma base se o carro foi feito uma manutenção mesmo, ou se existem peças originais ainda, se tem peças desgastadas, né? Isso tudo é possível, algumas das coisas visível. Então, sempre bom a gente levantar o carro para ter certeza, né? Às vezes nunca confiar nesse carro de garagem, né? Que às vezes a gente acaba sendo enganado, né? O carro nunca andou, mas aí você leva no mecânico, você levanta o carro, você acha tudo ali, né? Aquela história do pegar o carro. Pode pegar o carro e já ir viajar. Mas o que eu tenho que me atentar? Quais são as revisões que eu tenho que me atentar para uma viagem longa? Ou, por exemplo, para uma semana que eu vou começar a trabalhar com o aplicativo. Por exemplo, eu, Luan, vou na Trigoto agora, Sim. compro um carro e eu quero começar a fazer aplicativo. O que eu tenho que me atentar? Quais são as revisões que eu tenho que fazer para que eu possa trabalhar sem ter dor de cabeça?
Bom, o primeiro passo aí é verificar o nível de água, óleo, ver se está tudo dentro da quilometragem do tempo certo, né, de rodagem. Verificar a suspensão, o freio do carro, como você está pegando agora. Levar no mecânico de confiança, né, para que ele possa fazer essa análise para você com mais certeza, te dando confiança para você poder trabalhar com o carro, né? É muito legal esse tema, Bruno, porque a ideia de trazer você aqui é realmente para mostrar para os nossos clientes, uma boa parte do nosso público hoje são motoristas de aplicativo. E Sim. por mais que a gente fale, é você que tem a experiência. Então a ideia de trazer você é justamente por isso, para Uhum. poder explicar para o pessoal como que funciona. Porque, assim, a grosso modo, eu vejo que o carro ele não foi fabricado realmente para rodar o tanto que ele roda. Sim. Então, ele vai ter um desgaste maior. E vamos lá agora. O que que seria importante nessa vida útil das peças, o motorista ele ficar mais atento, sendo que o desgaste é maior, Bruno? Bom, esses motoristas de aplicativo, daí no caso como usam direto, entra como uso excessivo, né? Então, no caso, as revisões a gente tem que levar para um lado diferente de manutenção, porque já é um uso excessivo. Então, no caso, uma troca de óleo aí, geralmente para 10.000 quilômetros, a gente não pode contar esses 10.000 quilômetros, que a gente usa o carro ali, às vezes 200, 300 quilômetros por dia. Então, a gente tem que trocar esse óleo com bem antes, pelo menos com 7.000, que é o recomendado para esses, no caso, esses usos severos, né? E até não só o óleo, tanto outros componentes também, como parte de freio, água também, tem tudo que verificar isso, né? E até esses carros novos mesmo, quando saem de fábrica com 5.000 quilômetros, geralmente alguns já saem, tipo assim, no manual que você tem que completar o óleo. Você rodou 5.000 km, você tem que completar o óleo. Geralmente eles indicam ali a proporção que consome o veículo, né? Eles têm esse consumo de óleo, mesmo o carro zero, entendeu? E ainda mais como o cara usa assim, então deu 7.000, pode trocar o óleo, senão dá ruim. Outra coisa, eu vejo assim, né? Trazendo para o outro mundo, por exemplo, transportadoras, o pessoal de ônibus, tudo, eles fazem uma checagem no veículo antes de sair para uma viagem, para um trabalho, os Sim. trabalhos mais pesados, essa linha diesel, né? E que dica que você dá, por exemplo, para um motorista de aplicativo? Cara, o cara acordou, vai sair para trabalhar. O que que é o primordial dele estar olhando no carro antes de sair de casa? Primeiramente ali é abrir o capuz, já verificar a água e o óleo do carro, né? E possivelmente, se puder levar num mecânico para conferir, né, antes de fazer a viagem, melhor ainda, porque a gente trabalha com pessoas, né? Então não é só a gente, então a gente tem que ter um cuidado a mais, né? Então tem que fazer todo esse acompanhamento, olhar a água, o óleo, não deixar passar. Legal. E uma outra dica aí, você que é especialista aí no assunto, muito se fala óleo, se o nível dele entre o motor quente e o motor frio, o que que é o correto? Porque tem gente que o cara para no posto de gasolina lá, o motor já rodou 300 quilômetros e o frentista fala, posso olhar o óleo do seu carro? E aí, o que que é o certo, tem o errado? Que dica que você dá? Bom, nessa parte de quando você para no posto e o frentista pede para olhar o óleo, eu não recomendo fazer essa medição de nível do óleo porque o motor está quente, então muito do óleo ele está ainda nos recipiente superior do motor, então ele não desceu ainda completamente, né? Então a gente não consegue ter uma medida certa do tanto de óleo que tem no motor. Então, sempre quando for ver o óleo, verificar com o motor frio. Então é sempre o correto, antes de ligar o carro, já dá Verificar aquela olhada tanto na água quanto no óleo, quanto no porque óleo. a água ali, o reservatório está quente, ela não dá muitas vezes, ela está com pressão, você não consegue ver realmente o nível correto dela, né? Sim, exatamente. A questão da água também. Com ela quente você não consegue abrir ali, que senão você fica cheio de queimadura, não dá. É, Já aconteceu já caso de eu ver pessoal ali abrindo quente e espirrar toda a água. Então, sempre bom conferir a água e óleo com ele frio. Chega a mais de Hã? 100 graus de temperatura, né? Isso, alguns carros acionam a ventoinha com 110 graus, é muito quente. Então, não pode e brincar. vindo um pouco mais voltando, quer dizer, na verdade, da manutenção, veículo, etanol, gasolina, GNV, tem alguma manutenção específica? São diferentes essas manutenções? Bom, são diferentes, pois a manutenção do carro a gasolina e a álcool
a queima dele, o desgaste dele são diferentes do GNV, que o GNV, no caso, é um gás, né? Ele acaba ressecando as borrachas, né, do motor, então você tem um desgaste maior dos componentes do motor. A parte elétrica, você vai ter ali o desgaste tanto da parte mecânica, tanto a parte elétrica também. Então tem essa diferença, né? Assim, de valores e manutenções que acabam ocorrendo mais rápido nessas mudanças aí de combustível. Legal, legal, Bruno. Bacana. Bruno, eu tenho algumas dúvidas também que foram surgindo, mas antes de mais nada, eu quero convidar você para seguir o Instagram da Trigoto Veículos, @trigotoveículos, e o Instagram da Soluções Car. Qual que é o Instagram? @Soluções Car 7. Soluções Car 7, então, no Instagram. E você que está assistindo também, manda esse podcast para 10 amigos seus, compartilha com eles. Olha, uma dúvida aqui sobre carro, uma coisa bem legal, um papo legal do pessoal da Trigoto, com certeza vai ajudar muito. Bom, a gente vende muitos carros para motoristas de primeira viagem. Pô, é o sonho do carro novo, o primeiro carro acabou de tirar a CNH, quero lançar a nave. E aí eu te pergunto, quais são os ruídos e os alertas que o carro emite, que esses motoristas, que nós temos que ficar atentos no nosso carro, no dia a dia? Sim. Para esses motoristas aí de primeira viagem, não tem o costume ali de ver um painel ali com várias luzes acendendo. Então, no caso, para eles, assim, você vê algum tipo de luz no painel aparecendo, seja ela qual for, pare o carro, ligue para um especialista e pergunte, porque pode ser alguma coisa muito grave e ter um problema bem grande. Às vezes é a luz da reserva. Não tem jeito. Ou aquela lampadinha do Aladim, né? Se a luz da latinha acender, Aí é perigo, não faz um pedido, não. mas chegar em casa. É isso aí. Aliás, vocês que possuem carros até 30 anos, que a gente sabe, né, costumam acender essa luzinha do Aladim para você fazer um pedido, eu recomendo que você entre em contato com a Trigoto Veículos, a Trigoto Corretora. Nós temos uma solução para você que pode fazer sentido e agilizar o teu dia. A gente está falando principalmente dos produtos de seguro que a gente vende, exatamente para você, numa situação como essa, ligar para Soluções Car, ele vai passar o endereço para você e você chama o reboque para levar o teu carro com mais segurança. E claro, você fica, sem sombra de dúvidas, despreocupado, né? É isso aí. Além de ter toda a proteção, muitas vezes o nosso cliente ele faz ali um financiamento, tá? Ele trabalha para pagar aquele financiamento, então ele precisa ter um respaldo, né, Lua? Tanto o respaldo financeiro no caso de um roubo, e quanto a questão da própria oficina. Poxa, ele está com um passageiro na rua, deu um problema no carro, cara, ele tem um serviço de guincho que facilita que esse carro seja levado até seja um posto de madrugada, seja a própria oficina que tem disponibilidade. Então, é toda essa praticidade para o cliente da Trigoto Veículos. É isso aí. Fora que a gente oferece também para você telemetria. Então, ficou curioso, quer saber mais? Entre em contato que a gente oferece para você e passa as melhores condições. Bom, agora eu quero saber uma questão, falando sobre a telemetria, né, o como que está usando o carro. Sim. Uma coisa que a gente usa todos os dias e que a gente nem se dá conta são os freios. É tão natural a gente pisar no freio que a gente acaba muitas vezes esquecendo de fazer as manutenções deles. E quais são os pontos, Bruno, que eu tenho que me atentar para o momento que ele deixa de ser seguro e passa a ser perigoso? Eu piso e não freio de jeito nenhum. Aí você tem que levantar a mão pro céu e pedir ajuda. E ver onde que vai parar, né? Onde que vai parar? E não, com freio não se brinca, né, Luan, né, Rodrigo? Isso aí é uma coisa séria. E no caso aí que eu indico para vocês, qualquer ruído ou você sentir o pedal abaixar bem, você já procura já parar o carro. Porque qualquer ruído, às vezes pode ser que a pastilha esteja no final. Ou seja, geralmente quando a pastilha está no final, você pisa nela, vai pisando, o pistão de dentro da pinça do freio, ele sai para fora. Ele sai para fora, vaza todo o óleo e você fica sem freio. Então pode ocasionar uma batida aí bem feia, um acidente bem grave. Então, ouviu qualquer barulho ao pisar no freio, ou tá fazendo barulho pisando no freio, encosta o carro, dá uma olhada no mecânico de confiança e vê isso aí. Pode Se eu rodar pisar assim no não. freio, ele começar a balançar o volante, parece que ele tá com tremelique. Isso aí também é uma boa pergunta, que em muitos casos acontece isso. Já peguei vários defeitos assim.
você em alta velocidade, 100 por hora, você for frear o carro treme a direção, treme o pedal. Isso aí é bem importante também você falar. Isso aí chega a ser o disco de freio empenado. Às vezes ele superaquece, você passa uma poça d'água e às vezes acontece esse empenamento. Às vezes até mesmo por excesso de calor ali, de descendo uma serra, assim no caso, ele chega a empenar dependendo o muito uso dele também. É uma dica importante. Você que vai viajar, vai descer para a serra, cuidado na utilização dos freios. Exatamente. Cuidado, porque você pode acabar se colocando em risco por conta de ficar acionando o freio toda hora. Agora, continuando falando sobre os riscos e sobre as luzes, a gente aprende na autoescola o grau de perigo das luzes, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Quais luzes que eu tenho que me atentar um pouco mais? Se tem alguma característica dessas luzes que me mostram que, por exemplo, eu estou viajando, estou sem sinal e acende uma luz no painel. Sim. Eu não consigo ligar para um especialista, como você sugeriu, para ele me falar, olha, para imediatamente, ou dá para você andar mais um pouquinho. Quais são as características e quais luzes que eu tenho que me atentar? Certo, aí, Luan, tá uma boa pergunta. Porque as luzes principais aí que você olhar no painel e acender, você parou, seria a luz do óleo, a luz da injeção e você vê o ponteiro da temperatura também. Às vezes você não precisa esperar ela acender, porque alguns carros ela mostra ali, chega no meio tempo do meio painel, né, para cima, e você já viu que tem alguma coisa de errado. Você não precisa esperar acender a luz da temperatura para parar. Então, você já viu que passou um pontinho acima ali do que está acostumado, já para o carro. Então, essas três luzes, assim, eu creio que seja uma das mais importantes que possa causar um bom prejuízo aí e te deixar na mão. Então, só para o pessoal anotar quais são as três luzes. São a luz do óleo, a luz da injeção e a luz da temperatura. Muita atenção nessas três luzes aí, Trigo Lovers. E só voltando um ponto aqui também, essas luzes, ela tem como característica cores, né? Sim, São cores que são uma advertência maior, uma atenção. isso, exatamente. E a do óleo é a pior, né? Que é a vermelha. Quando chega da injeção ali, ela é laranja. Então tá um meio termo. E a da temperatura você consegue então identificar antes dela chegar no vermelho, porque senão dá ruim também. Mas e os carros que não têm um marcador de temperatura? Como que eu identifico? Olha, alguns carros não têm exatamente. Eles mostram só quando o carro ferveu, que aí ele acende a luz da temperatura e o carro, às vezes, ele apaga, por questões de segurança, né? Alguns carros têm isso, ele não tem o marcador, mas quando ele chega a certa temperatura, o carro desliga no automático para evitar que o motor superaqueça. Então, é importante, assim, o cliente ele viu, ou o consumidor, ele viu essa luz, principalmente a luz da temperatura, porque primeiro ele aquece para depois ele superaquecer. Muito se Isso. fala na questão, por exemplo, tá misturando a água com óleo, queimou a junta de cabeçote. Explica um pouco mais para o pessoal, porque assim, é um dos casos assim que acontece muitas vezes com clientes que é um custo mais alto. Aí eles costumam falar muitas vezes, o carro já saiu com problema, agora está misturando água com óleo. Mas isso foi ocasionado devido a um aquecimento, um superaquecimento que teve no carro. Eu Isso, estou correto? exatamente. Para chegar nesse ponto do carro chegar a queimar junta, misturar água no óleo, é que o cliente, o dono do proprietário do Variação, veículo, né? ele usou até no carro não aguentar mais, ou seja, ele evitou olhar as luzes que provavelmente teria a luz acesa de anomalia, orientando ele a parar o carro e analisar. Mas ele passou dos limites. Dá para saber quando acende essas luzes, né? Sim, exatamente. Ela é mostrada no painel justamente para isso, né? Para a questão do alerta do motorista. Isso, para não chegar no limite do carro. Mas infelizmente alguns acabam negligenciando, né? E aí é onde acontece a questão da junta, o superaquecimento do carro. Isso é que igual você, como você é de agência de carro, eu recebo bastante
ouvintes lá de donos de carro, pô, eu peguei o carro agora, eu vou usar, tem a garantia. Então eu pego muitos casos assim, de clientes falar, pô, eu usei mesmo, tem garantia, então às vezes muito desses carros é por isso. O cliente às vezes acha que comprou um carro, tipo assim, que, vamos dizer assim, é novo, às vezes é um usado, entendeu? Mas igual, você tem que olhar de todo jeito, não é só chegar, andar e rodar. Você tem que fazer toda uma conferência, mesmo que o carro é zero. Você tem que olhar água e óleo para não deixar, porque senão acaba com o carro. É aquela questão do que o Rodrigo citou, o pessoal de transportadora, né? O caminhoneiro, ele sempre vai lá todos os dias, ele tem um martelinho, ele bate nos pneus, verifica a pressão Exatamente. do pneu. O caminhão pode ser 0 km, pode ser um Volvo dos novos que acabou de lançar, mas mesmo assim ele vai conferir. A gente também tem que conferir. E é muito importante você falar sobre isso, Bruno, porque traz pra gente um alerta. Cuidando do nosso carro, verificando esses itens, a gente está colocando a nossa segurança ali, digamos assim, estou protegido. Eu Sim. tenho mais uma certeza, porque se um carro ferve numa rodovia, o que pode acontecer comigo e com a minha família se o carro desliga, por exemplo? Simplesmente porque ele estava baixando a água e eu não verifiquei antes de sair de casa. Né? Então, Totalmente. Eu vejo que o aquecimento, a própria questão do freio, ele dá indícios, né, Bruno? Sim, Ele não isso. começa, agora ele superaqueceu. Então ele já vem dando indícios. Muitas vezes o cara, ele completa a água, tá baixando água, ele vai completando, Isso, vai completando. abaixando, vai completando. Às vezes, pô, não tem um aditivo, o cara coloca uma água de torneira. Aí vai completando. Essa água de torneira é a pior que tem. por quê? Qual que é a diferença, Bruno, de um aditivo para uma água de torneira? Bom, geralmente quando você vai num autopeça, o pessoal do balcão já põe logo para vender o produto, né? Ele põe num potinho de água e um potinho do produto, uns pregos. O prego no aditivo, ele não oxida nada. Agora você vê o prego na parte que é só água de torneira, essa aí é a diferença, os pregos como se fossem as peças internas do motor. Vão ficar todas oxidadas, daí no caso ele começa a oxidação, até ir comendo as peças e fazer furo e começar o vazamento. E isso é o que acontece em todo o sistema de De arrefecimento do arrefecimento. veículo, mangueiras, tudo. Isso, porque completar com água de torneira. Às vezes completando, fala, só completar um pouquinho. Esse pouquinho, pouquinho vai levando a um prejuízo gigante, né? É que muitas vezes, num curto período, o consumidor, o dono do veículo, ele não consegue ver, até porque tá lá dentro do sistema. Mas isso, penso eu, que é um longo prazo que vai acarretar num prejuízo maior. Isso, exatamente. É com longo prazo, que ele colocando água, que vai acarretar esse problema. Então, não, legal, Bruno. Dá uma dica para o pessoal sobre como economizar combustível, seja o motorista de aplicativo, seja o cliente do dia a dia, como que economiza combustível, o que que precisa ser feito, manutenção do carro, como dirigir, o que que você, como especialista do assunto, pode dar de dica para gente? Bom, para a economia de combustível, no caso, eu recomendaria altas acelerações, bruscas, né, no caso. Evitaria trânsito, que às vezes é meio difícil, mas no trânsito você acaba consumindo mais. Se você deixar uma velocidade mantida constante, você tem uma economia maior de combustível também, né? E questão de fazer as manutenções periódicas do carro, né? Conferir bico, ver velas, porque tudo isso também acaba influenciando no consumo do carro. Isso, por exemplo, bico, velas, tem tempo periódico, 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, 6 meses, um ano. O que que recomenda? Visto também hoje os nossos combustíveis, que não são dos melhores, né? Infelizmente, tem muitos postos de combustível que adultera o combustível. Isso ocasiona também o bico, todo o sistema de injeção do carro. Esse tipo de combustível ruim aí atrapalha tudo. Em vez da gente ter, vamos dizer, a gente fazer uma revisão de limpeza de bico a cada 30 mil, a gente vamos reduzir aí por causa dos combustíveis ruins aí, pode fazer a limpeza a cada 15 mil, 20 mil, entendeu? Por causa desses combustíveis ruins. Então, foi bom você entrar nessa parte, mas a questão de peças também, a gente deu uma caída, né? Que tem muita peça paralela também no mercado. Então, às vezes você acaba pegando num lugar confiável, mas vem peça paralela. Então, às vezes não dura ali, aquilo ali também o que é para durar. É Você bem relativo também. Você tocou num assunto importante, assim, porque eu ouço, não sei se é mito, se não é,
que próprias compras por internet, que existe peças falsificadas, o que que você recomenda? Peça genuína? Tem muito se fala das peças de segunda linha, né? Tem peça de Sim, segunda linha de qualidade hoje, é tudo da China. Você que está na ponta lá, que sabe realmente das peças, o sim. que que você recomenda, Bruno? Bom, se tiver a opção de você, o poder ali aquisitivo de botar um original, é com certeza melhor. Porque às vezes muitas peças eu pego paralelas, às vezes eu acabo tendo que desmontar, porque peça deu problema. Então, às vezes, para você evitar já de ter esse transtorno, de ter que desmontar, então é melhor já optar por uma primeira qualidade para você evitar, tipo assim, até de ser o causador do problema, que às vezes você conserta um carro, põe uma peça, a peça dá problema. Aí o cara falou, pô, o cara lá que é ruim. Mas às vezes não, é uma peça de má qualidade. Então eu prefiro, assim, sempre orientar o cliente a botar uma peça original. Até mesmo por garantia minha e dele também, da qualidade de vida útil também do carro, né? Vai rodar bem mais. Questão de curiosidade, assim, no seu dia a dia na oficina. Você que compra as peças, os clientes levam as peças, o que que é melhor para você, o que que é mais corriqueiro? Ou tem aquele cliente que fala, não, ele tá querendo ganhar na peça, tá querendo ganhar na mão de obra, eu vou levar minha peça e ele só vai colocar a peça e ainda quer levar aquela que você tirou aquela usada embora. Tem isso ainda? Bom, tem isso ainda, Rodrigo. Tem cliente desses todos os tipos ainda. Aquele cliente que, ó, Bruno, vê pra mim o que quer, eu vou comprar a peça, levo pra você. Ou outros que não, pode comprar tudo com você, que aí eu não tenho problema de garantia, né? E eu não tenho assim prioridade, não sou aquele cara que fala, não, você comprando a peça eu não faço. Eu atendo ali de todo jeito, eu só procuro pedir pro cliente trazer uma peça boa. Assim, eu não vou fazer o serviço se ele me trazer uma peça ruim e querer que eu ponha. Aí eu não faço isso. Mas se, tipo assim, o cliente trazer, eu ver que é uma peça de decência, é uma peça de qualidade, eu coloco sem problema nenhum. É que eu vejo que isso daí são dois pesos e duas medidas, no sentido que, por exemplo, você pega uma junta homocinética, tem aquela questão dos dentes, às vezes é um veículo, mas que ele tem cinco peças Cinco modelos. diferentes, cinco modelos diferentes. E isso, para você, se torna ruim nessa parte, né? O cliente tem que ficar indo, trocando. Isso, nessa questão, quando às vezes vem com a peça errada, aí que eu tenho que trabalhar mais, né? Porque eu já não tô, tipo assim, tendo uma margem aqui em cima da peça. Então, para mim sair, deslocar, até fazer o pedido, esperar ou esperar o cliente trazer também, para mim fica bem ruim. Mas geralmente esses carros, esses clientes que compram as peças, eles levam antes, e eles me perguntam, ó, é esse modelo? Já para não ter esse tipo de problema. Ah, Algumas coisas a gente consegue, antes de desmontar, ver se é o modelo certo. Algumas a gente vai na sorte. Bruno, fala pra mim, onde que o pessoal pode te encontrar? Qual que é o endereço hoje da oficina? Ah, o endereço da oficina é Rua Saldanha da Gama, número 139, Jardim Monções, Santo André. Beleza. E você que está querendo comprar um carro também, sabe que seu carro vai ser revisado aí também pelas Soluções Car. E eu quero falar para você que se a sua preocupação na hora de comprar um carro, onde que eu vou deixar os meus filhos? Fala aí, Rodrigo. Onde que eu vou deixar os meus filhos na hora de comprar um carro? é na Trigoto Veículos, no Espaço Kids. No Tem isso Espaço lá? Kids, tem Espaço Kids na Tricotos Veículos. Então, seus filhos podem ir lá, tem um espaço bem legal para eles se divertirem, para brincarem, enquanto você realiza a sua compra com segurança, com toda certeza. Bom, e agora eu quero te perguntar sobre mitos e verdades aí, sobre essa revisão, né? As revisões que nós fazemos nos carros. Sim. E eu quero que você me fale, então, quais são os mitos mais comuns que as pessoas falam, isso aqui desgasta, isso aqui destrói o carro. Por exemplo, muita gente fala que andar só no etanol, o resto da vida no carro, e de repente eu vou e coloco gasolina, acaba com o carro. E aquilo de você deixar o carro na banguela na Você descida? deixa o carro Tem na isso. banguela, né? Economiza, carro. Fala pra mim. Não é Carro não, verdade? gasolina, né? É isso Ó, aí. isso aí é um mito. Na verdade, a questão de você rodar com um carro só no álcool e botar um combustível nele, o que acontece? O sistema da injeção, ele às vezes perde o AF. O AF seria a aferição, né, da ação da lambda em saber diagnosticar o combustível que está usando para fazer a dosagem certa, né, tanto para o álcool quanto para a gasolina. Então, alguns carros eles perdem essa dosagem.
E o que acontece? Às vezes só passando o scanner para poder voltar. E a questão de descer na banguela, isso aí é um mito, porque além do você não ter totalmente a eficiência do carro, que você vai estar em alta velocidade e deixar na banguela, não é o correto, é perigoso, é mito de consumo de combustível, porque você deixar o carro, ele vê que você não está acelerando, ele está em alta velocidade, o carro, a injeção eletrônica ela se desliga por si só para manter a economia do carro. Então ele desliga o bico, desliga a vela automática. Então não tem a necessidade de deixar o carro na banguela. Então, quando eu tô engatado e não tô acelerando, eu só tô no freio motor. E isso, freio motor, a injeção desliga. Se você, tipo assim, não precisar de força, a injeção desliga, o carro não gasta. É melhor do que deixar ele na banguela, no caso, né? Caramba, fiz errado a vida inteira. Uma vez eu peguei uma carona com motorista de aplicativo e todo farol o cara desligava o carro. Ele parava no farol, desligava o carro, aí saía, ligava Ligava. novamente. Prejudica isso? Bom, alguns carros não foram feitos para ter essas partidas, porque no caso, esses carros que é start-stop, eles têm a bateria preparada, têm o arranque preparado para isso mesmo, porque quando para ele já desliga, então ele é preparado para isso. Agora, esses outros carros, não é recomendado fazer isso, porque ele tem desgastam, tem a vida útil da bateria, de tantas partidas, a bateria tem uma vida útil, né, de partida, então acaba tendo esse desgaste aí prematuro até de componentes também do motor. Uma vez eu peguei um táxi e era um carro automático e eu percebi que a gente tá assinado para fazer o senhor, você vai começar a reparar como tá dirigindo, né? Sim. E aí eu percebi que ele tava colocando o carro no neutro quando o carro tava parado no farol. Isso é bom, isso é ruim? Porque no carro manual a gente tem que colocar Ficar no neutro, para sim, não gastar a exatamente. embreagem. No carro automático. Bom, no carro automático a gente é o certo mesmo, se você for parar no semáforo, for demorar, o correto é você botar no N mesmo. Porque ele, se tiver em drive, ele fica com pressurizado o sistema dele de trabalho dentro da caixa de câmbio. Então não é legal manter ela trabalhando se você está parado. Então o certo é colocar no N mesmo, no neutro. Legal, bacana. É uma dúvida realmente. E outra, mais uma dica aí para pessoal que tem câmbio automático, quando parar no morro, põe no N, aperta o freio de mão, carro segurou, depois você põe no P. É isso. Isso eu fiz até a gravação de um vídeo, tem lá no nosso Instagram, tá? O vídeo realmente explicando na prática como isso funciona. Deixar o carro tá todo no freio de mão para depois deixar. Senão, para depois acionar o parque, o P, para ele estar parado. Senão ele fica todo com peso em cima do Em câmbio, cima né? do câmbio, e esse câmbio geralmente automático, ele é uma trava que fica dentro dele, por isso que fica no P de parking, que ele trava mesmo as rodas. Então, se eu parei ele no morro e o freio de mão não segurou e eu joguei no P, ele já forçou toda essa trava de segurança do câmbio. Então, por isso que às vezes, quando você não faz a mudança certa colocar no N e puxar o freio de mão, não faz essa coisa certa, você prejudica, dá aqueles trancos no câmbio, quando você vai tirar do P, Ele dá tá aqueles duro. trancos, tuf, e fica duro para puxar. E aí que tá o perigo, né? Aí que tá o Esse perigo. tranco. Num tranco desse, às vezes você pode prejudicar um câmbio, ter um prejuízo aí de 15 mil reais, que um câmbio automático não é barato. Quanto? 15 mil reais. Tá doido. Tá vendo? Você fez errado a sua vida inteira porque você não seguia a Trigotos Veículos no Instagram. Então, segue lá e assiste o vídeo do Rodrigo explicando como que faz um carro automático. É isso aí, Luan. Bom, e agora eu quero saber uma coisa. Para quem me conhece, eu trabalhei lá atrás com estética automotiva. Então, eu fazia higienização, polimento. Então, essa parte do carro bonito, vistoso, digamos que eu entendo um pouco. Só um pouco, né? Mas lavar o motor é perigoso? Porque muitas pessoas falam assim, eu nunca lavei o motor do meu carro para não danificar módulo por causa disso, daquilo, ou para não o motor quente, sei lá, acontecer alguma coisa ali. É perigoso, não é? Tem um jeito certo de fazer, ou não é bom não fazer de jeito nenhum? Bom, Luan, o recomendado não é lavar motor, mas tem gente que é especialista nessa parte, porque tem muitos componentes elétricos no carro, então a gente tem que saber ali antes de lavar o que que a gente vai poder lavar, o que não vai. Pra gente, o que não pode, a gente faz a vedação tudo certinho,
E igual a gente tem uma parte do rapaz de lavar rápido que faz serviço de lavagem, então eles fazem todos os procedimentos para não ter problema. Mas o comum, o recomendado, como é tudo eletrônico esses carros, não é fazer. Se for fazer, leva em alguém de confiança. Bacana. Bom, agora a gente estava falando de viagem e, bem, eu me lembrei do meu avô. Meu avô, sempre que a gente ia viajar, ele ligava o carro e ele deixava o carro ligado para esquentar o motor, Aquecer o para carro. aquecer o carro. E aí eu te pergunto, a gente evoluiu muito de lá para cá, isso em 2000 bolinha para cá, a gente evoluiu muito nos nossos motores. Sempre foi necessário? É um achismo nosso? Como que é essa questão? É necessário realmente aquecer o motor do carro antes de sair, seja de manhã para o trabalho? Como que funciona essa questão aí, Bruno? Bom, muita gente antigamente, né, deixava o carro ligado, porque os carros mais antigos era com injeção, no começo da injeção ainda, então tinha alguns carros que geralmente tinha que deixar para esquentar mesmo ligado, para você ter o funcionamento perfeito ali dele. Hoje em dia, com a tecnologia, né, os engenheiros, todos esses carros modernos, então a gente já tem um ajuste da injeção exatamente para não ter que esperar o carro aquecer e a gente já poder ligar e poder sair com o carro. Não vai poder sair tirando de giro, né? Mas vai poder sair tranquilo para não precisar esquentar o carro. Não tem problema nenhum. A injeção eletrônica ela tá aí para isso aí. Essa semana saiu um Honda lá da loja e o Honda ele tem uma característica que é aquela luzinha azul, né? O que Sim. significa aquela luzinha azul? Bom, do Honda Fit, da marca Honda, geralmente é só neles que a gente vê isso, costuma ver. Ele acende aquela luz azul porque ele está muito frio. A primeira partida do dia, geralmente, ele vai acender. Nas demais, você vê que ele não vai acender mais porque ele já chegou na temperatura de trabalho. No caso desse Honda, costuma geralmente esperar um pouco até que ela apague essa luz azul dele, né? Que seria da primeira partida do dia, né? Então não é defeito do carro. Não, não é defeito do carro. Quando você diz assim, esperar um pouco, tanto para aquecimento do motor como toda a lubrificação, porque o óleo ele fica embaixo, na hora que você dá a partida, ele sobe para a parte de cima do motor para fazer toda a lubrificação. É isso? Isso, exatamente. Tem que esperar um pouco, né? Não é muito, mas pelo menos para ele fazer a parte toda da lubrificação para você seguir viagem, né? Para onde for, para não ter problema. Eu vejo assim, seja independente do Honda ou qualquer outra marca, ao menos esse 1 minuto, 2 minutos aí, para fazer essa lubrificação, para sair com mais segurança e não ter problema futuro, né? Sim, exatamente. Ali no máximo uns 2 minutinhos é o suficiente já para não ter problema nenhum e o carro, o motor todo já está totalmente lubrificado. Principalmente os carros mais caros, né? Eu vejo, por exemplo, o BMW. Eu sempre ouvi falar que é um carro que você tem que ligar e aí espera um pouquinho para lubrificar e aí depois você sai com ela. É verdade? Esses carros Mercedes, BMW, eu tenho que esperar mais ou a regra é a mesma para todos os carros, assim? Bom, tem alguns carros que eles já são mais modernos, mais importados. Alguns eles precisam, né? Igual todos os outros nacionais também, esperar um pouco ligar e para poder fazer toda a circulação, preenchimento da linha de lubrificação, né? Agora, indo um pouco para o inverso disso, a gente está falando muito ao sair. E ao chegar com esses carros novos, tanto os novos quanto os antigos, o turbo, muito se diz que você tem que esperar para depois desligar o carro. Principalmente quando você fez uma viagem longa. Já escutei, não sei se voltando àquela questão se é mito, se não é, que você tem que esperar o motor turbo ele dar uma baixada para depois você desligar o carro. Bom, alguns carros turbos que já são mexidos, preparados, tem isso mesmo. Agora, alguns turbos que já vêm originais assim de fábrica não tem essa necessidade. Mas esses carros que têm turbo, que são preparados, modificados, aí alguns têm essa necessidade mesmo. Porque até de alívio de pressão do sistema de lubrificação dele. É uma pressão é um sistema que tem muita pressão. Então, alguns carros aí que não são modernos, são preparados, eles realmente precisam, tem esse tipo de cuidado, né? Ah, Até antes até quando liga, até para desligar também. legal. O tal, para quem não sabe muito bem, é aqueles montados, né? Que a galera, Isso. os quadrados da vida aí que se monta muito turbo, né?
É mais nessa linha. Uma questão de curiosidade, ô Bruno, de dentro da oficina, você que está lá no dia a dia. Os clientes nos dias de hoje, eles têm feito mais manutenções? Por exemplo, poxa, o cara chega lá com um vazamento de água, você detecta que está vazando óleo, tem outros problemas, você passa para o cliente. Ele faz ou ele fala, não, 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 é só isso daqui, futuramente eu mexo nisso. Como que está o cliente hoje? Bom, Rodrigo, tá assim, vamos dizer, um meio termo. Às vezes eu pego o cliente que consegue fazer ali todo o serviço mesmo para reparar o conserto todo, né? Não ficar nenhuma falha, mas tem outros que às vezes não tem como fazer tudo, né? Às vezes vem para fazer só o vazamento da água, vejo outra coisa, mas pelo menos eu indico, eu já oriento ele, né? No caso, como eu já estou vendo, mesmo que o cliente não for fazer, pelo menos eu já deixo ele ciente, né? E também até para um resguardo meu, né? Que às vezes tem muito cliente que às vezes leva o carro lá e fala, pô, mas meu carro não tava assim. Mas aí, pô, tava assim, vai falar, então por que que você não me passou? Então tem muito essa. Às vezes, mesmo que o cliente, tipo assim, não for fazer, que eu ver, eu sempre oriento ele. Pra gente não ter essa falta de informação, né? Porque se ele tá levando lá pra mim é porque eu sou qualificado, então tem que ver certinho o carro, o que está acontecendo realmente, né, com o carro. Exatamente. Eu penso no seguinte também, por exemplo, poxa, você trocou uma bomba d'água, o carro já vinha com vazamento e aquela bomba d'água pode ter danificado uma mangueira. A hora que você troca a bomba d'água, a pressurização ela aumenta, danifica outras coisas. Aí o cliente chega para você e fala, não, mas não estava assim. Mas é meio difícil, né, esse meio termo para você de falar, poxa, eu mexi nisso e aconteceu aquilo. Ó, pelo meu tempo de experiência, Rodrigo, eu já tive bastante prejuízo com isso porque não avisar o cliente. Tipo assim, como eu vou mexer no sistema de arrefecimento, geralmente é sistema que já estão bem enferrujados, já estão bem corroídos. E aí agora, com mais certeza, mais qualificação, eu passo para o cliente que não é só aquilo ali, é um sistema todo que trabalha em conjunto da parte do arrefecimento. Então, tem bomba d'água, tem válvula termostática, tem sensor, tem carcaça de água, cano d'água. Então, tem todo um conjunto que faz aquele arrefecimento, aquele sistema da água. Então, hoje, quando eu vou mexer numa bomba d'água, eu já deixo o cliente ciente, ó, tá vazando aqui agora. Eu vou tirar esse vazamento, o sistema vai criar pressão de novo normal, como tem que ser, pressurizado. Se algum outro lugar tiver para dar problema, pode ser que vai aparecer outro vazamento, mas não que é uma culpa minha. Então, eu já deixo o cliente bem ciente disso, já do que pode acontecer, né? Porque já tive já muitos Já, problemas. já sofreu muito, Já agora sofri muito. tá se precavendo. É, E digitalização, YouTube tá aí, e aquela galera que chega pra você e fala, ô Bruno, eu vi lá no YouTube, você tem que trocar só essa peça, você troca ela pra mim? Tem isso ou não tem na oficina? bom, Rodrigo, tem essa aí também, cara. Só que geralmente esses assim, eu costumo cobrar orçamento. Eu não vou no diagnóstico dele. Eu cobro um orçamento. Se ele for fazer o serviço, geralmente eu dou um desconto nesse orçamento que eu cobrei, que no caso seria o diagnóstico com scanner e tudo mais. Então, no caso, eu geralmente não troco. Falar, é isso, eu não troco. Ah, Eu primeiro faço o meu diagnóstico para ter certeza. e... Fala que o carro tá com câncer, né? Mas você já viu, né? O carro com câncer. Não, mas aí tem aqueles problemas lá que às vezes eu falo pro cliente, problema de junta, junta tudo aí. Deixa o Papai Noel agora no final do ano. E você tocou num ponto aí, porque às vezes o cara ele tá agindo da sua expertise para querer levar vantagem, né? Isso, Ele tá exatamente. com dúvida ali o que pode ser solucionado, aí eu vou lá no especialista, ele vai falar para mim o que é, eu vou no autopeça, compro a peça e em casa mesmo ali no YouTube tem o tutorial, eu pego e troco. E aí você que é capacitado, você tem sua oficina, tem todo o equipamento, e deixando aqui também meus parabéns para você pela sua oficina. Eu percebo que você é um cara bem gabaritado, você gosta de equipamentos, eu vejo lá na sua oficina os elevadores, a questão de scanner que você trabalha. E outra, né? Eu vejo assim, daqui para frente é o mínimo que um profissional da sua área precisa ter isso, né? Sim, Porque já foi a época do cara lá apertar os dois parafusos do carburador e pelo som ele saber se o carro tá bom ou se não tá.
Hoje em dia tá tudo na palma da mão. É, exatamente, Rodrigo. Hoje em dia a gente tem que se atualizar, né? E as ferramentas não podem ficar de fora, porque os carros vão se atualizando e às vezes a gente não consegue mexer num carro porque não tem ferramenta. Então, a ferramenta é bem importante. Agora, até comentei com você, adquiri um scanner novo lá, um Brabo agora, que é para solucionar os problemas aí, tudo, né? Não ficar na mão de diagnóstico, né? Ser um diagnóstico mais preciso, mais rápido, né? Mais eficiente, né? É sempre bom, né? Tá É, investindo e nessa eu parte. vejo que a questão de peças hoje em dia é muito caro. Então, para você ficar igual era antigamente, o cara ficava trocando peça, eu acho que é isso, ia lá trocava. Eu vou lá, troco. Então, já não tem mais margem de erro, né? É tudo muito caro, é tudo muito complexo no carro e é questão de tempo para você, né, cara? Quanto mais rápido você tirar o carro ali do elevador e entregar para o cliente, é bom para ambas as partes. Voltando para esses caras do YouTube, o Rodrigo, a gente tem muito problema, né? Porque eles acham que é uma coisa, só que exatamente às vezes é outra, totalmente diferente. Porque ali às vezes tem o pessoal que compra aqueles scanner, mini scanner, né? Que dá aqueles diagnósticos. Então, às vezes, os OBD aí tem muito cliente que chega lá, ó, com essa, passei o scanner, acusou isso. Eu tenho que trocar isso. Tá, meu, não é assim que funciona. É. Porque às vezes no scanner você está acusando uma coisa, mas esse sensor às vezes ele está conjugado com outros sensores que às vezes ele está acusando porque um outro sensor não está trabalhando. Então fica difícil trabalhar desse jeito, pessoal de YouTube, não dá. E falando sobre essa questão do YouTube, né? Muita gente, eu vejo lá no YouTube o pessoal falando que tal peça está condenada e tal. E aí me remete muito à questão da embreagem. Como que eu sei quando a embreagem está realmente condenada? Porque assim, eu tenho uma experiência pessoal de que o carro nem andava. Mas também eu tenho experiência pessoal de que o carro andava, mas estava meio alta. Enfim, como que eu sei quando a embreagem está ruim de verdade? Bom, geralmente quando ela tá ruim de verdade, Luan, você não consegue nem tirar o carro do lugar. Você vai soltar a embreagem, acelerar, o carro vai subir a rotação, só que o carro não vai andar. E vai subir um cheiro de queimado bem forte, que é o já, não seja de embreagem queimada. Mas antes disso, ele apresenta outros defeitos também. Alguns carros ele vai perdendo a altura, vai ficando mais baixo, você sabe que já está desgastado. Outros carros, alguns carros também, eles fazem barulho ao pisar na embreagem e soltar. Então você consegue meio que detectar nessas falhas. Então você tem que prestar atenção ao pisar na embreagem. A altura dela, como você dirige o carro constante, então você vai perceber a diferença ali, se está mais alto ou mais baixo, e tem que notar essas diferenças. Falando de um carro usado, existe algum teste que eu possa fazer para identificar, até aqui está seguro eu andar com a embreagem desse jeito, até aqui parar nas soluções CAR na hora e fazer a troca da embreagem? Bom, a gente consegue diagnosticar, né, a embreagem. Geralmente, se ela tá ruim, se tá sem força, se já tá para trocar mesmo. Geralmente eu faço os testes em subida, para ver se, geralmente, na subida, se a embreagem estiver bem ruim também, ela treme o pedal da embreagem. Você vai soltando, você percebe ela tremer. E também em altas rotações. Às vezes a gente quando tá muito ruim, eu consigo fazer o teste. Você engata a quinta marcha e solta a embreagem, o carro ele não sai do lugar, mas também não morre. Se ele fica funcionando com a quinta marcha, carro parado, ligado? Isso é uma dica importante. A Uma questão dica da muito quinta marcha. importante, a quinta marcha, então, é só engatar. Como que funciona? E geralmente quando ela tá bem ruim mesmo, que ela tá patinando, esse é o teste. Quando geralmente o pessoal fala, embreagem patinando. A gente engata a quinta marcha, vai soltando o pedal da embreagem, deixa o freio de mão puxado, vai soltando o pedal da embreagem e acelerando. Você vê que você soltou tudo o pedal da embreagem, o carro não morreu, tá ali ligado ainda, é que a embreagem não tá fazendo mais a função dela. Que a função da embreagem ela é acoplar, né? Desacoplar a rotação do motor, né, do câmbio, e depois voltar de novo para ter a rotação do motor. Não, bacana, uma dúvida muito legal de muitos dos nossos seguidores, essa questão da embreagem. Até a gente estava comentando esses dias, né, Rodrigo? Era isso mesmo. Porque a gente fica muito refém. Porque o cliente muitas vezes leva o carro no mecânico dele e tem que fazer isso, isso e isso. Mas, vamos dizer assim, o que prova que o carro precisa fazer isso? A embreagem é um dos itens primordiais ali.
E por experiência, nós temos a experiência de prática, né? Vários carros, vários modelos que a gente dirige, então a gente tem uma noção. O cliente muitas vezes não tem essa mesma noção, por isso essa dica é tão importante para que o cliente também faça o teste em casa, na dúvida, ele não ter mais, ficar refém do próprio mecânico, né? Sim. Fora que aquele negócio, você que está assistindo, não sofra por antecipação. Tá na dúvida? Ai meu Deus, vai ficar caro esse orçamento e tal. Chama o Bruno. Bruno faz um diagnóstico para você. Não é, Bruno? Faço, Para com de sofrer, certeza. não é? Às vezes, poxa, caramba, meu carro aqui não tá ligando o ar-condicionado. E agora? O que que é? Pô, faz um diagnóstico, faz uma coisinha simples. Você mexe com ar também? Mexo, pode me chamar que eu faço orçamento ali sem compromisso, não tem problema nenhum. Se for alguma coisa cobrada a mais, a gente senta com o cliente, conversa, às vezes tem que entrar com o scanner, que muitas coisas a gente não consegue diagnosticar só vendo, né? Tem que entrar com ferramentas, mas pode levar para mim lá que eu resolvo. Pau pra toda hora. É isso aí. E a própria questão do ar-condicionado, muitas pessoas lá na loja, né? Chega com o carro, o ar não tá funcionando. Não, não, é só uma carga de gás. É clássico isso, não é? Só uma carga de gás, mas e aí? Então por que você não tem uma carga de gás? Isso é muito estranho. Só uma carga de gás, escuto É, bastante isso. é Mas isso. aí eu explico pro cliente, né? Mas como assim? Como o ar saiu daí? Como o gás saiu daí? Então É uma provavelmente questão interessante. tem algum problema, né? O que acontece pro ar sair normalmente? Ó, geralmente o que dá mais problema são as válvulas das entradas dos conectores, né? E também nas mangueiras. Algumas mangueiras, por algumas manutenções mal feitas, as mangueiras ficam soltas, aí fica com o tempo ali roçando uma na outra, acaba furando. Aí são esses mais ou menos os problemas mais comuns, né, que tem nessa parte de vazamento do ar, né? Partindo um pouco pro nosso lado, lá da revenda de carro, que dica que você dá para os nossos seguidores para que eles tenham o carro, para que não seja desvalorizado na revenda? Poxa, eu vou levar meu carro lá na Trigoto Veículos, mas eu não quero que ele seja tanto desvalorizado. O que você indica para os clientes? Uma preventiva, uma manutenção constante? O que você dá de dica para os nossos clientes? E Bom, seguidores também, desculpa. eu indicaria uma revisão aí preventiva, né? Conferir a parte de óleo, filtros, parte de suspensão, freio. Seria bom dar uma olhada porque tudo isso aí julga também na hora de você for repassar o carro, né? Porque o vendedor, a agência para quem está vendendo, ele não é leigo, né? Então isso aí julga bastante. Às vezes, se o carro tiver com muitas avarias assim visíveis, né? Fica meio difícil também, né? E até mesmo a parte de estética, né? Igual o Luan falou, que é a parte dele, né? Só um Então, pouquinho que eu entendo. sempre bom também deixar o carro bonito, né? Impecável, a parte de pintura também, né? Cuidado, né? Com o carro, né? Não, bacana, Bruno. Agradecemos aí a sua presença. Mais uma vez, o nosso muito obrigado por toda a sua Eu tenho dica. uma coisa só para falar antes. Ó, eu recomendo super aí, ó, vocês comprar carro da Trigoto, viu? Pessoal ali é gente boa, não se nega a fazer manutenção. O que precisar fazer, eles fazem a manutenção preventiva tudo em dia certinho. É isso aí, pode comprar carro com eles sem problema nenhum. Mas o fazer faz trocar peça ou faz a gambiarra lá? O que Não, é o fazer da Ele tri... faz paliativo. o Porque fazer. depois que dá o problema, tem muitos que nos julgam, né? É. Ah, eles fizeram o paliativo, né? Agora a gente tá com digamos, a arma apontada pra cabeça. É. Fala a O verdade. que é feito na preventiva da Trigoto Veículos ali? Qual que é a revisão que você faz? Bom, ali a revisão é igual o padrão para todos os carros que eu faço, né? Óleo, filtros de óleo, ar, combustível, faço a verificação de freios, né? Suspensão, que é o principal ali. E toda a parte do conjunto da injeção, né? A gente escaneia o carro para ver se tem alguma coisa, alguma avaria que possa dar problema futuramente também. Como nós trabalhamos com a revenda, Bruno, nós pegamos carro muitas vezes de 10, 15, 20 anos de uso. Então, tudo que foi feito lá atrás, para nós, fica obscuro. É difícil um cliente, ele traz ali uma manutenção que ele fez, ele traz todo o histórico de manutenção. Então, todo o passado a gente não sabe do carro. Então, o que a gente vai fazer? É do presente e tem a nossa responsabilidade ali de 90 dias para o futuro. E, infelizmente, carro
ele pode dar um problema, né? Mas nós estamos lá para resolver esse problema junto com a parceria que a gente tem com a Solução Scar, né? Sim, exatamente. E no caso a gente não tem, como assim fala? Não tem, vocês não têm, como fala? Um questionamento, mas tem que realmente trocar isso. Não, tem que estar na hora de trocar, pode fazer toda a manutenção, porque é o correto, né? Para você não ter problema de retorno e tudo mais, o cliente ficar enchendo o saco. Então vocês costumam trabalhar de um jeito legal, que é fazer o certo, para não ter problema nem para vocês nem para o cliente, né? E a gente, igual você falou, né? A gente também não tem como a gente saber o que vai acontecer no futuro de alguma coisa da pane, porque muitas coisas às vezes quebram antes do tempo certo de fazer, né? Às vezes pelo mau uso, como a gente conversou. É uma coisa lógica de você parar para pensar. É uma máquina. E se der defeito? A Trigoto Veículos está aqui, a Soluções Car está aqui para oferecer para você, então, todo o suporte. Tem o pessoal do SAC também. Que cuida de toda a parte de manutenção, pós-venda ali. E a gente deixa também como indicação para você aí a Soluções Car, tanto no período de garantia quanto no pós-garantia. Poxa, tá precisando de uma oficina de confiança? Soluções Car. Aí, ó. Não é? Bruno, mais uma vez, nosso muito obrigado aí pela sua participação. É isso aí. Muito obrigado, Bruno. E para terminar, eu quero falar para vocês, então, que se você está na dúvida onde escolher um carro, saiba que hoje nós estamos na era digital, era da tecnologia, da IA. E tem aquela IA muito famosa que eu não vou falar o nome, né? Tem outras também. Mas você pode chegar nela e perguntar, então. Vamos fazer um teste de fogo aqui. Olá, chat. Estou pensando em comprar um carro. Fala para mim, o que você acha da Trigoto Veículos? A Trigoto Veículos é uma ótima escolha, especialmente se você busca um ambiente acolhedor e atendimento bem atencioso. A loja tem um diferencial no cuidado com os detalhes, um ambiente agradável e um público bem amplo. Se você quiser saber mais detalhes, é só falar. Se você pudesse comprar um carro, você compraria na Trigoto Veículos? Olha, com certeza eu consideraria. A proposta da Trigoto é bem convidativa e o cuidado com o cliente é um ponto bem forte. Então, se eu estivesse procurando um carro, com certeza seria uma das minhas primeiras opções. Agora... Eu falo o que agora? Ele já falou tudo. Tá aí, tá aprovado. Muito obrigado, Trigoto Lovers. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e de deixar o like aqui nesse vídeo. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Luan. I want you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do.